Amados, eu gostaria que vocês, já de antemão, assim, logo de início, já vai dando like, nos ajuda bastante, né? Nos ajuda a crescer o canal, né? Nos impulsiona, né? A continuar, né? Tá levando para frente, né? Esta escola diferente, né? Que é levando a Bíblia, né? Para o lar, né? E compartilhar o que está escrito, não é verdade? Então, vamos começar a entender que nós se ajudando, a nação cresce, né? Então, quem participa cresce. Então, vai dando like, vai comentando, pode comentar depois que vê o vídeo, né? Questiona, fala qualquer coisa, o importante é interagir, tá bom? Então, se você ainda não se inscreveu, você se inscreva em nosso canal, né? Oráculo do Céu, a Graça Revelada, né? Uma escola diferente, não é verdade? Tá bom? E compartilha com seus grupos, com seus parentes, com seus amigos, né? Comentem sobre o que está acontecendo, né? Se você está entendendo, se não está entendendo. Vamos lá, vamos ver assim, aquela mulher que está falando isso assim, sabe? Entendeu? Preste atenção, hein? Então eu conto contigo, tá bom? E primeiro assim, ó, já vai, ó, já estão perdendo tempo. Vai dando like assim, ó, essa mãozinha aqui embaixo, ó, aperta ela para cima, tá bom? E vamos começar o vídeo. Boa noite, né? Mas bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vida para nós. Eu estou aqui à noite, né? Mas eu não sei que momento você vai estar vendo esse vídeo, né? Compartilhando esse vídeo. Então, assim, né? Nós vemos aqui hoje para poder estar começando assim um assunto muito importante, porque esse assunto que nós vamos estar abordando nesse vídeo, ele ajuda a entendermos a Bíblia. Você já viu alguém falar, né, às vezes, que eu comecei a ler a Bíblia e tudo, mas eu não consegui entender e tudo. E tem gente que lê, mas não consegue entender, não é verdade? E dá sono, enfim. Eu quero dizer que este nosso assunto que nós vamos estar começando, né, que vai ser assim, 7 vídeos, né? 7 vídeos, mas assim, vamos um a um, passo a passo. Vou falar já qual é o assunto que vai te ajudar a começar a compreender, né, a Bíblia, tá bom? Então presta atenção, hein? Presta muita atenção mesmo. Este assunto tão importante o tema, o título é dispensação. O que é dispensação? Dispensação é o modo de governo, né? Modo de Deus governar o homem. É o modo do Criador governar a sua criação. Por isso eu disse que nós aprendendo sobre, né, essas dispensações, que dispensação significa alianças, né? E vamos entender, né, melhor, né, que vai estar separado os períodos, né? Os períodos de início e fim, né, das alianças, das dispensações, tá bom? Nós vamos começar com esta primeira para que nós venhamos a entender melhor. Já vamos lembra quando Jesus veio? Ali, Jesus veio na quinta dispensação. Ele veio na quinta dispensação para trazer a sexta dispensação, entendeu? Do qual é a que nós estamos. Porque são 7 alianças. Sabe que 7 é a perfeição, é o número da perfeição. Então, veja bem, nós já passamos, quando eu falo nós, né?
no sentido de ser chamado de humano, por 6 alianças, não é verdade? Então vamos estar esmiuçando a cada aliança para que venhamos ter melhor compreensão, não é verdade? Para sabermos na aliança que estamos, né? O qual todas é importante sim para nós, né? Porque em todas as alianças, né, Deus de alguma forma se manifestou a sua criação. E nesses últimos tempos, né, ele está se manifestando de uma forma, né, que o mistério, né, lembra que lá em Jeremias, né, 33:3 diz, né, quando disse ali para aquele povo que iria ficar cativo, né, clama a mim e responder-te-ei coisas grandes, coisas ocultas, né, que não sabes. Mas chegou o momento, né, de nós que estamos, né, porque naquela aliança ele falou desta forma, né, que estava governando naquela aliança. Mas trazendo para os nossos dias, essas coisas ocultas estão sendo reveladas, não é verdade? Que começou em Jesus de Nazaré, né? Ele foi o verbo que se fez carne, né? E se revelou. E de lá para cá vem se revelando de uma forma, né, que o mistério já não é mistério, né? O mistério só é para aqueles que não quer crescer na graça e no conhecimento, né, de si mesmo, né, e desse Deus vivo e eficaz. Então vamos estudar a todas as alianças passo a passo, verdade? Para chegarmos à aliança que estamos e se preparar para a próxima e última aliança que vamos estar esmiuçando, falando passo a passo sobre isso, tá bom? Então, vamos começar. Então, esta primeira aliança, né, essa primeira dispensação, chama-se Aliança da Inocência, né? Eu espero que você já tenha pego, né, um papel, um caderno, uma caneta, para poder ir anotando, né, a cada vídeo falando sobre esse assunto, porque eu já disse, você aprendendo sobre as dispensações, você vai aprender, né, melhor entender a palavra de Deus, tá bom? Então, já pegou, né? Eu creio que você já pegou aí para anotar tudo bonitinho, né? Então, é desse jeito. Então, esta primeira chama-se inocência, dispensação de quê? Inocência. Então, ela durou aproximadamente 1956 anos, entendeu? Ela foi da criação, lembra dali de Gênesis, quando fala sobre Adão, Eva, tá? Então, foi da criação até a queda, até o dilúvio. Lembra de Noé ali, sobre a arca de Noé e tudo, e né, teve o dilúvio. Então, este período chama-se período da inocência. Preste atenção, vai prestando atenção. Então, nesse período, já que começou a lei da semeadura, né? Do qual sempre nós lemos em Gálatas 6:7, né? De Deus não se zomba, o que o homem plantar, o homem vai colher. Então, não é agora, na graça, nos nossos tempos, que foi, né, assim, priorizado este versículo, né? Esta lei da semeadura. Não, lá na inocência já começou, né, esta lei da semeadura, que o homem planta, o homem vai colher, né? Nós vamos estar lendo ali um pedaço, quando né, Deus falou, né, com Adão, não toque, não coma, né? Deu ali, né? Nós não podemos esmiuçar, falar passo a passo, tudo, né, que as pessoas já conhecem a história, porque senão vai ficar muito extenso o vídeo, né? Então, naquele período, né, que Deus falou com Adão, né,
E ele tocou, ele violou, né? Ele violou a lei moral, né? Porque Deus deu uma ordem, verdade? Então, preste atenção. Então, ali já o homem, né? Violou a inocência, né? Porque, lembra? Nós vamos ler daqui a pouco, né? Aquela historinha ali, né? Que é historinha para o boi dormir, né? Que a Eva deu a maçã para o Adão e tudo. De repente, ele se viu nu, né? Se escondeu. Quando Deus veio, né? Que Deus ele passeava ali com a sua criação. E quando ele veio ali, o Adão, cadê você? E ele estava lá escondido, né? Onde tu estás? Então, porque comeu uma maçã, ele se escondeu, presta atenção. Entendeu? Então, vamos prestando atenção, gente. Então, nesta dispensação da inocência, foi que o homem adquiriu a capacidade de se destruir, né? E também de se distanciar da sua origem. Entende? Se distanciou da origem. Que é para o que? Viver o quê? Sob. Não sobre, né? Então, ele é para viver sob a palavra de Deus, né? A palavra de Deus é a nossa cobertura. Mas ele violou e ele ficou sobre, porque ele deu ouvido, né, a outro senhor, entre aspas, mestres. Presta atenção. Neste período, Deus chegou a dizer que se arrependeu de ter criado tais criaturas, né? Eu vejo, às vezes, né, em estudos ou em pregações, às vezes, as pessoas tentarem abafar esse caso, né? Porque lá acho que em Jeremias, tem aquele versículo que diz, né? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, né? Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Texto sem contexto é pretexto para não entender. Então, aquele versículo tem um contexto. Mas aqui, né, o contexto foi a generalização mesmo, né, das coisas erradas, de desobediência. Então, foi de uma forma tão absurda que Deus se arrependeu de ter feito a criação. Né? Deus se arrependeu. Mas não é a forma que nós falamos arrependimento como nós entendemos. Né? E também não vamos entrar nesse mérito. Apenas vamos ver que está escrito. Entende? Entender porque está escrito. Porque foi neste período também que a criatura traiu a confiança do seu Senhor. Né? Dando ouvidos ao mal, serpente, né? A mente, é verdade? Violou a ordem, a ordenança do moral. Deu ouvidos ao mal, serpente, que nesta desobediência foi adicionada no homem o quê? A quebra da aliança moral. Né? Quando ouviu ali a serpente. Presta atenção, vai prestando atenção. Mas Deus, que é onisciente, onipresente e onipotente, já o que? Havia estabelecido um plano de salvação. Aí eu volto ao que nós estávamos falando. Foi uma forma que ele se arrependeu, foi uma forma, porque ele já tinha feito os planos, né? Lembra que tem um versículo que diz: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus planos não são da forma de vocês. Presta atenção. Tudo tem propósito. Deus, tudo tem um propósito. Então, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele já havia estabelecido um plano de salvação. Que salvação é essa? De resgatar o homem, a humanidade, do erro, né?
de botar ele para o caminho, né? Lembra lá quando Deus falou com Josué, Josué, não vá para a direita e nem vá para a esquerda, não é verdade? Então nós temos que sempre entender isso, né? Temos que ter visão para estar exatamente onde Deus quer que nós estejamos, na mente e nas nossas atitudes. Presta atenção. Então ele elaborou o plano de salvação para o homem, não que eles merecessem, né? Não que a nós merecêssemos, né? Por isso ele, de antemão, né? Antes da fundação do mundo, ele o quê? Ele elaborou o plano da graça. Graça quer dizer, né? Favor imerecido. Então, eles, né, não merecem. Mas porque os planos de Deus, ele não podem ser frustrados, né? Então, os planos de Deus não podem ser frustrados. Então, ele já elaborou o plano de salvação, sim, para o homem. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8. É favor imerecido. Mas por que Deus o fez? Porque os planos dele não podem ser frustrados e jamais será. Entende? Vai entendendo mesmo. Então a serpente na mente trouxe a maldição, né? Pelo primeiro Adão, mas a nossa suficiência vem do segundo Adão. Vai entendendo, hein, menino? Presta atenção, hein? Adão é que trouxe o quê? O segundo Adão é que trouxe as bênçãos e bênçãos sem medida. Né? Bênção sem medida quer dizer bênção eterna. Toda sorte de bênção, não é verdade? Está lá. Está escrito. Então, aonde reinou o mal, né? Superabundou a graça. Está escrito. Que é a aliança eterna. É a aliança eterna. Então, superabundou a graça. Presta atenção. Vai prestando bem atenção. Então, hoje, saindo um pouquinho lá da primeira aliança e vindo aqui para a sexta aliança da qual nós estamos, para nós entendermos em todas as alianças, nós temos que vir aqui para a sexta para entendermos. Então, nesta aliança, nós estamos vivendo os finais dos tempos. Estamos vivendo os finais dos tempos. Presta atenção, hein? Tá entendendo, menino? Vai entender aí. Vamos um comercial aqui, ó. Então é isso. Nós estamos vivendo o final dos tempos. Mas que final dos tempos? O mundo vai acabar? Presta atenção. Quando Jesus de Nazaré veio, né? Ele veio para cumprir um final dos tempos. Lembra? Está lá em Mateus 5, 17, né? E ele pregou em Mateus 24, né? Também. Então, Jesus de Nazaré, ali em Mateus 5, por ali, vem trazer para nós o final dos tempos. Que tempo? O final da aliança, do pacto da lei, da quinta aliança. Porque ele veio para trazer, para estabelecer a sexta aliança, que é a graça, do qual nós estamos. Em Mateus 24, ele veio falar, né, do final do tempo. Que final de tempo ali? Né? Da derrubada do templo físico. O templo físico, de Jerusalém física, para estabelecer a Jerusalém espiritual. É só ler lá em Apocalipse 21 e 22 tudo. Entende? Presta atenção.
Então, para se estabelecer, né, um período, um novo e vivo caminho, do qual Jesus veio para estabelecer um novo e vivo caminho. Porque quando ele veio, ele foi o caminho, a verdade e a vida para Israel. Né? Lembra lá em Mateus 15, 24, ali, aquela mulher da migalha do pão, ele fala, eu só vim para Israel. E realmente, Mateus 10, 5, né? Ele disse ali que mandou os seus discípulos pregar as boas novas, né? Os seus discípulos, que era a sua igreja, a sua noiva, né? Israel era a noiva ali, Jesus de Nazaré era o noivo que veio para a noiva, que era Israel. E ali mandou a igreja, os seus discípulos, pregar para o quê? Para Israel, para as ovelhas perdidas na casa do Pai. Porque ele veio para resgate e para juízo de Israel. Mateus 24, ali no versículo 34, 35, por ali, vocês vão ver, aí está escrito que é naquela geração. Jesus está falando que era a geração dele ali. Tudo aquilo ia se cumprir. Mateus 5, né, 17, 18, ali também está falando tudo naquele período. Então, vai entendendo, né? Então, ali Jesus estava, né, ali era um período de transição. O que é transição? Um período, né, que estava terminando para começar um outro período, né? Então, estava terminando a quinta dispensação para entrar a sexta dispensação, que é a aliança da graça. Saindo a lei para entrar a graça. Está entendendo? Presta bem atenção. Vai anotando, né, alguma coisa para que você venha a entender a Bíblia. Então, nós temos, né, que entender que para chegar à sétima dispensação, que é a última perfeita, né, assim como a aliança de Jesus, o período de transição foi da cruz até a derrubada do Templo de Jerusalém. Eu acabei de falar. Mateus 5, ele fala sobre, né, o fim da lei. Né? Mateus 11, 13, ele fala, né, que a lei dos profetas foram até João. É verdade? Presta atenção. Então, e o período da derrubada, para que entrasse a Jerusalém espiritual, teria que ser derrubada, né? A Jerusalém física. Então, por isso que se diz que na cruz o véu foi rasgado. Né? O véu foi rasgado, porque a origem carnal, né? Porque Jesus era 100% homem, 100% espiritual. Né? Então, ali na derrubada do Templo de Jerusalém, que se deu no ano 70, de 70 depois de Cristo, né? Que o Filho do Homem, né? Os romanos vieram aí, derrubou Jerusalém, do qual tudo foi profetizado por Jesus em Mateus 24. Filho do Homem era uma expressão dos judeus, né? Então, quando ele fala que o Filho do Homem, né, não era de Jesus de Nazaré, Filho do Homem era os judeus tinha expressão. Né? Quando o atalaia Ezequiel recebeu a incumbência, presta atenção agora, hein, de vir lá na frente para executar esse resgate e esse juízo, né, do qual Isaías 61 já foi a profecia 700 anos antes, né,
que ele viria para resgatar, para libertar os cativos. No versículo 2 diz que ele viria para o dia da vingança do Senhor. E o dia da vingança do Senhor seria derrubado no templo de Jerusalém, da casa do tesouro, a casa do sacrifício. Né? Acabaria a lei de bênçãos e maldição. Deuteronômio 28 agora não faz sentido. Nós estamos na aliança da graça. Né? Então, assim como foi aquele período que foi da cruz a derrubada do templo, vocês leem lá em Hebreus 7, a partir do versículo aí 11, 12, que está falando. Né? É necessário que se mude o que é a lei. É necessário, se o sacerdócio mudou, é necessário que se mude também. Entendeu? Porque a lei estava sob o sacerdócio levítico, a casa do tesouro, a Jerusalém física, né? Ela era o que? Sustentada pelo sacerdócio levítico. Vocês leiam lá, Hebreus 7, versículo 11, 12, 13. Mas presta bem atenção para poder ver e entender e anote. Entendeu? Não vamos misturar as estações, não vamos misturar, né, o contexto, botar o contexto na frente dos textos, porque assim a gente não entende. Entende? Então Jesus, ele veio, né? Ele foi então aquele atalaia que recebeu toda a incumbência. Vai lá em Ezequiel, ali no capítulo 2, capítulo 3, e todos ali os capítulos, até o 37. Tudo aquilo ali estava falando para aquele que seria gerado como filho. Aí vocês vão lá em Hebreus capítulo 1 e começa a ler ali do início, né? Deus, ele falou com o povo através dos profetas. Até tem um versículo lá em 2 Timóteo que diz que toda a palavra é inspirada por Deus, né? Nós vemos, às vezes, muitas vezes, as pessoas falam assim, pessoas que às vezes, mestres, né? Falam assim, não, porque de Gênesis a Apocalipse é a palavra de Deus, porque eles não se importam, às vezes, de pregar o evangelho com uma palavra de Abraão, de Sansão, de Davi, de Moisés, mas tem que separar as coisas, né? Porque temos que separar, temos que entender. Hebreus 1, versículo 1, diz que Deus outrora falou com o povo através dos profetas. Então, quando os profetas falavam, era Deus que falava através dos profetas. Um exemplo, Jeremias, né? Ali no capítulo 1, quando ele ali estava questionando que não sabia falar, daí foi escrito, Jeremias, antes que você se formasse no ventre da sua mãe, eu te conhecia. Então, quem falou? Foi Jeremias que falou com ele mesmo? Não. Deus falava através dos profetas. Vá lá em Oséias 4, onde fala ali de Israel, ali, né? Que isso aí era engano, era mentira. Oséias 4, 6, que fala que o povo sofre porque falta conhecimento, e porque falta conhecimento eu vou castigar e tudo mais. Enfim, preste atenção. Presta bem atenção. Então, nós entendemos que Deus, ele governa por alianças, por período. Aqui em 2 Timóteo 3, versículo 16, diz assim, toda a Escritura nos foi dada por inspiração de Deus e é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer compreender o que está errado em nossas vidas. Ela nos
endireita e nos ajuda a fazer o que é o quê? Correto. Ela é o meio que Deus utiliza para nos tornar bem preparados em todos os pontos, perfeitamente habilitados para toda boa obra. Entendeu? Né? É a forma de governo de Deus, né? Forma dele nos governar. Então, toda a palavra, ela foi inspirada, né? Nós acabamos de lembrar, né, o que Deus falou através de Jeremias. Jeremias, né? Antes de você estar no ventre da sua mãe, eu te conhecia, não é verdade? Então, presta atenção. Presta atenção. Em Jeremias também, 33:3, como fala, clama a mim. É Jeremias que está falando, clama a mim, o homem. Não, Deus estava falando através de Jeremias, clama a mim e responder-te-ei coisas grandes, coisas ocultas que não sabes. Então nós precisamos entender a palavra, né? Para poder entender os textos, para entender os contextos, para poder ensinar. Porque a palavra que nós aprendemos é para compartilhar, né? Então é de responsabilidade nós entendemos da forma correta, né? Porque aqui está falando, ajudar a fazer o que é correto, né? Que nós hoje às vezes falamos amém em coisas que não é correta. Muitas das vezes, muitos, né, não generalizando, vão pregar, né, as boas novas, que não é nem boas novas, né? Nós não estamos no Evangelho, nós estamos no novo e vivo caminho. Como eu ia dizendo, né, a boa notícia, o Evangelho foi para Israel, que a boa notícia foi o quê? A chegada realmente do Messias, aquele esperado que foi profetizado em Isaías, né? Um menino nos nasceu, um filho nos deu, né? Aquele que ele seria o príncipe da paz, né? Isaías 61, aquele que ia resgatar os cativos. Mas em Isaías 53 falou, né? Quem deu ouvido à nossa pregação, né? Foi uma profecia, porque já sabia que lá na frente não ia dar ouvidos, como não dão mesmo. Então, o Jesus de Nazaré, ele foi a boa notícia para Israel. Ele foi o caminho, a verdade e a vida para Israel. Mas para nós que estamos na aliança da graça, Cristo é o novo e vivo caminho, né? Romanos 10:4, o fim da lei é Cristo, né? Entendeu? Presta atenção. Então, nessa dispensação da graça, o fim da lei, né? Da quinta e chegou a sexta, né? O fim da lei é Cristo. Na verdade, Jesus de Nazaré veio cumprir a lei, né? Mateus 5:17. Eu não vim revogar, eu vim cumprir, né? Então, preste atenção, que é fácil de entender a Bíblia, né? É fácil, não é verdade? É claro que quanto mais a gente sabe, menos sabe. Quanto mais a gente medita, menos sabe. Quanto mais a gente lê, menos sabe. Mas Deus vai lembrando a gente, vai iluminando a nossa mente no momento certo, né? Nós precisamos, né, falar da razão da nossa fé. Quando alguém perguntar, questionar, nós precisamos falar da razão da nossa fé. Então, o Espírito Santo nos lembra. Por isso precisamos crescer na graça e no conhecimento. Então, quando a Bíblia diz toda a Escritura, né, nos foi dada, foi inspirada, né, por Deus, aí nós vamos entender quando vamos a Hebreus 1, versículo 1. Hebreus 1, versículo 1 diz assim, ó, há muito tempo Deus falou de muitas maneiras diferentes, né, aos nossos antepassados, de maneiras diferentes. E Deus sempre fala, e até hoje fala, você que presta atenção, hein? Entendeu? Está falando agora. Por intermédio quê? Dos profetas. Né? Falou de maneiras diferentes por intermédio, falou pelos profetas. Mas foi o quê? Na antiguidade. Agora nós vemos até muitos profetas aí adivinhando o número de CPF, fazendo adivinhações, shows, né? Para que se acredite neles. Mas a Bíblia diz que a lei e os profetas foram até João. João está por aí, menino, presta atenção.
Versículo 2 de Hebreus 1. Mas agora, nos últimos dias, não é hoje, agora. Presta atenção, você está lendo. Quando foi escrito, né? Acreditamos que é Paulo que escreveu. Agora, Paulo estava vivo. Paulo morreu no ano 67, depois de Jesus. Mas agora, nos dias atuais, ele nos falou por intermédio aqui do seu Filho, a quem ele deu todas as coisas e por meio de quem ele fez o que? O universo e tudo o quanto nele existe. Vai prestando atenção. O Filho resplandece a glória de Deus e tudo quanto ele é e faz. Ele põe em ordem o universo com a poderosa força de sua autoridade. Ele nos purificou, né? Ele nos purificou de todos os nossos pecados. E depois se assentou no lugar o que de mais elevada honra, né? Do lado direito da majestade, que é nas alturas, né? Isso é assim, o mesmo patamar, né? Que Deus, ele deu autoridade, não é verdade? Ao Atalaia, aquele profeta, né? Porque Deus falou através dos dois, plural, dois profetas na antiguidade. Mas, né? A incumbência veio ali em Ezequiel, como já falamos, né? No capítulo 2, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. E ali foi dando as incumbências. Então, por que não seria mais os profetas? Seria o profeta, filho de Deus. Presta atenção, hein? Então, assim, ele tornou-se muito superior ao que? Os anjos. Ele era um deles. Mas tornou-se superior, porque ele passou a ser, né? Ele foi gerado como Deus. Presta atenção. É fácil de entender. Porque os filhos de Deus, né? Nós vemos lá no início de Gênesis, né? Que fala sobre os filhos de Deus e os filhos dos homens. Os filhos dos homens é a criação, agora os filhos de Deus são os anjos, né? Do qual em outro vídeo nós vamos falar só sobre este assunto. Um destes anjos, né? Recebeu a incumbência, né? Através do quê? Do profeta Ezequiel, né? Para vir, né? Fazer o que foi dito em Isaías 61. Presta atenção. Assim ele tornou-se muito superior aos anjos, como se prova pelo fato de que o seu nome, que ele herdou do seu pai, é muito superior aos nomes e títulos dos anjos. Deus nunca disse a nenhum anjo, a nenhum, foi a primeira vez, ele falou isso aqui, a nenhum anjo, você é meu filho, hoje é o dia da sua coroação, né? Tem versão que fala, hoje te gerei, né? Entendeu? Aquele anjo foi gerado como filho, não é verdade? Presta atenção. Noutra ocasião, ele disse, eu serei o seu pai e ele será o quê? O meu filho. 6. E ainda numa outra vez, tá vendo? Que ele sempre esteve ali. É uma outra vez, tem versão que fala assim, e de outra vez ele foi introduzido na terra. Né? Porque sempre o anjo do Senhor sempre esteve. Vocês que entendem, que lê a Bíblia, sempre já viu essa expressão, o anjo do Senhor. Então, o anjo do Senhor é o mesmo que veio como Jesus de Nazaré. É o mesmo que recebeu a incumbência e que veio para executar a salvação, a redenção, né? Colossenses 1, 13, 14. Ele tirou das trevas e voltou para o reino do seu amor, né? Lá em Mateus 7, versículo 21 ao 23, ali quando ele fala, né? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino, né? Entrará no reino. Ele estava falando ali que nem todo que é religioso vai entrar nessa dispensação que virá agora, né? Que está entrando, que foi estabelecida, né? da graça até este milênio, né? Da sexta para a sétima,
que é o reino. Deus é espírito, esse reino espiritual. Por isso que em Mateus 7, 22, né, ali os religiosos falam que eu profetizei no seu nome, eu fiz maravilhas no seu nome, eu fiz isso, fiz aquilo, eu curei no seu nome. Mas no 23 diz, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Porque o reino de Deus, não é comida, não é bebida, não é invisível. Não é visível, é invisível. É espiritual. Entende? Preste atenção. Então, aqui ele diz, tá vendo? No versículo 6, e ainda numa outra vez, quando seu filho primogênito, tá vendo? Ele foi gerado como um filho primogênito, veio ao mundo, tá vendo? Seu filho primogênito veio ao mundo, né? Deus disse que todos os anjos de Deus o adorem. Que ali agora ele não seria um anjo, né? Um simples filho de Deus. Ele era Deus, foi tornado Deus, né? Isso lá no livro de João, né, tem uma passagem, né, que fala, né? Ele primeiro ali, quando ele vai no capítulo 17 de João, ele fala ali para o Pai, né? Ali, acho que a partir do todo o 17, mas ali eu quero lembrar, a partir do versículo 16, ele fala, Pai, eu não quero que os tire do mundo, né? Porque eles não são do mundo, como assim também eu não sou, né? Eu quero que protejam eles do mundo, alguma coisa assim. Aí no 17 fala, santifica-os na verdade, sua palavra é verdade. Então vamos entender que nós, em Cristo Jesus, não somos do caminho, verdade e a vida. Nós somos do novo e vivo caminho. Porque a graça que superabundou, né? É eterna, a aliança é eterna, é um casamento, já não é noivo que veio buscar noivo. Jesus de Nazaré foi o noivo da noiva para Israel, que é a noiva. Mas nós somos o quê? Uma nação espiritual, nação da graça de Deus, do qual mediador, o único mediador, né? Cristo. E essa aliança é eterna, é um casamento, não se renova, não se revoga, né? Presta atenção. Então vamos prestar bem no versículo 14 de Hebreus 1, né? Diz assim, pois todos os anjos são apenas espíritos mensageiros enviados para ajudar e cuidar daqueles que iam herdar a salvação, né? Aí que está se falando o quê? Da salvação que viria, que o templo de Jerusalém ia ser ainda derrubado. E eu volto a lembrar, antes que me esqueça, né, que o Filho do Homem que concluiu nessa transição de Jesus de Nazaré para Jesus Cristo, o Filho do Homem foi Tito, né, filho de Vespasiano, né, o general ali de Roma, que veio ali na destruição, né, para cumprir aquilo que foi dito por Jesus em Mateus 24, quando os seus discípulos lhe mostrou o templo, a beleza do templo, né? E ele disse, não vê tudo isso? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então aqui em Mateus 5,17 diz, não entendam de modo errado a razão da minha vinda. Não vim abolir a lei de Moisés e as advertências dos profetas. Eu vim para cumprir a lei. Eu afirmo a vocês, enquanto existirem céus e terra, a menor letra em que o seu objetivo seja alcançado, né? E assim, se alguém quebrar o menor mandamento e ensinar outros a fazê-lo, também ele será o menor no reino dos céus. Mas aqueles que ensinam, né, as leis de Deus e as praticam serão que grandes no reino de Deus. Então lembre-se, aqui Jesus estava na aliança da quinta dispensação, tá bom? Da lei. Então, como Jesus ali estava trazendo ali o fim de um pacto para entrar um outro pacto, aqui no capítulo 23 de Mateus, né, diz assim, ó, então Jesus disse ao povo e aos seus discípulos, os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para explicar a lei,
né? A lei de Moisés. Obedeçam ao que eles dizem, mas não sigam o exemplo deles, né? Obedeçam o que eles dizem, mas não sigam o exemplo. Por quê? Porque eles não fazem o que mandam vocês fazerem. Exigem de vocês coisas pesadas, mas eles mesmos não estão dispostos a ajudá-los, né? Nem ao menos a levantar um dedo para carregar esses fardos. Entendeu? Então, eles falam, mas não fazem. Por quê? Por isso, ó, porque Oséias 4 diz assim, ó, porque não é para imitar o exemplo deles. Não podemos se querer ser judeu, imitar as coisas de judeu, entendeu? Porque não, a gente tem que, entendeu? Prestar atenção, entendeu? Ó, Oséias 4, ouçam a palavra do Senhor, israelitas. O Senhor tem uma acusação contra vocês, na versão que fala, uma contenda com vocês, né, que vivem nesta terra. Não há o que? Fidelidade, nem amor, nem o que? Conhecimento de Deus nesta terra. Vocês todos juram falsamente, mentem, matam, roubam e cometem adultério em toda parte. A violência, né? Com o quê? Como um assassino, né? Um assassinato atrás do outro. Por isso, a sua terra não está produzindo nada. Ela está cheia de tristeza de todos os animais que existem em Israel. Adoecem e morrem. O gado, os pássaros, né, do céu e até mesmo os peixes estão morrendo. Presta atenção. Ninguém deve apontar para outra pessoa tentando jogar sua própria culpa, né? Sobre ela. Você, o que? Sacerdote, é a você que estou acusando, tá vendo? E, geralmente falam isso para os liderados, né? Mas essa palavra é para líderes, né? É para vocês que eu estou falando, né? Presta atenção, vocês, sacerdotes, tropeçarão em dia claro e à noite. Os falsos profetas que vocês arranjaram, né? Tropeçarão também. Nem ligo, que eles só deviam ser CPF hoje em dia. E eu vou destruir Israel, a mãe de vocês. Presta atenção agora. O meu povo é destruído porque não me conhece, né? Tem versão que fala, porque falta conhecimento. E a culpa é de vocês, né, sacerdotes, porque se recusam a me conhecer. Trazendo para os dias de hoje, né? Se recusam a dar a boa notícia. Qual é a boa notícia? É que vocês não mais morrerão, né? Ainda que esteja morto, viverá. Porque Deus falou, né, que a porta do inferno não vai prevalecer contra, né, a sua igreja, a sua noiva, a sua esposa, né? Toda ferramenta preparada contra ti, como diz Isaías, né, 54:17, não prosperará. Então, está escrito lá em 1 Coríntios 15, né, que o último inimigo a ser vencido foi a morte. Entendeu? Então, por que ficar pregando medo, pregando isso, pregando pecado, se Romanos 8 traz que nenhuma condenação há, né, para aqueles que estão em Cristo Jesus? Então, o homem, ele quer ser Deus, então ele não fica sob a palavra, ele fica sobre a palavra. Então, o meu povo é destruído, né, porque falta o quê? Conhecimento, né? Porque eles não me conhecem. E a culpa é de vocês, sacerdotes, porque se recusam a me conhecer. Por isso eu não os reconhecerei o quê? Como sacerdote. Já que se esqueceram da lei do seu Deus, eu também ignorarei o que? Os seus filhos, né? Quanto os seus filhos da fé. Quanto maior o número de sacerdotes, mais eles o que? Pecaram contra mim, né? Trocaram a glória de Deus, o quê? Pela vergonha dos ídolos, né? Então, a gente quando diz que vou pregar a boa notícia, pregar o evangelho, e aí vai em palavra da lei, está trocando a verdade de Deus em mentira. Tá bom? Então, por hoje, eu espero que tenham entendido essa primeira parte, né, do que é a dispensação. Vou só ler aqui, né, lembrar lá de Gênesis 3,
né? Para a gente entender como que se acabou a inocência. Vocês leiam aí, né? Gênesis 3 tudo. Mas eu vou aqui terminando aqui no versículo 8, que diz assim: ao cair da tarde daquele dia, ouviram uma voz e os passos do Senhor Deus que passeava pelo jardim, e eles se esconderam, né, entre as árvores. O Senhor Deus chamou, né, o homem: onde você está? Ele respondeu: percebi que o Senhor estava se aproximando e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Quem disse que você estava nu? Né? Quem é que te disse? Tu era inocente, sabia de nada, agora de repente comeu uma maçã e está vendo que está nu. Está entendendo, hein? Quem disse que você estava nu? Perguntou o Senhor Deus: você comeu da fruta da árvore da qual eu o proibi de comer? Né? Porque aí depois Deus até falou para a mulher lá, né, que ela ia ter dor, parto e tudo. Não tem nada a ver com a maçã com parto, né? Dor do parto. Exatamente porque eles fizeram de uma forma que não era para ser feita, né? E aí violou tudo, né? O anjo foi lá, falou, né? O anjo que estava maldoso foi lá e tudo. Assim, nasceu Caim, né? Semente do mal, né? Primeiro, antes de nascer a semente do bem, né? Presta atenção, hein? Então é desse jeito. Vão entendendo, entendeu? Vão meditando na palavra. Eles viram que estava nu, acabou a inocência deles. Porque a árvore da vida, né? A mulher, ela dá a luz, ela dá a vida, né? Então, nós somos uma árvore, né? Nós mulheres, né? Árvore que dá vida, não é verdade? Presta atenção, hein? Presta bem atenção. Então, quem disse que você estava nu? Perguntou o Senhor Deus: você comeu da fruta da árvore da qual eu proibi você de comer? O homem respondeu: foi essa mulher aí, ó, que você me deu, essa companheira que me ofereceu a fruta, assim, do nada, eu comi. Aí ele disse: então o Senhor Deus perguntou à mulher: por que você fez isso, menino? Respondeu a mulher: foi a serpente que veio assim, falou um montão de coisa bonita para mim, eu fiquei meio tonta. Ela me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus dirigiu-se à serpente: este é o seu castigo. Você será a única a ser amaldiçoada entre todos os animais domésticos. E entre todos os animais selvagens você terá de rastejar sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Entende? Depois tem aquela passagem, né, que aí ele fala que vai voltar da serpente, da mulher vovinha, vou caminhar e tudo mais. Enfim, espero que tenha assim esmiuçado de uma forma que tenha entendido essa primeira, né, parte da nossa escola diferente, né? Falamos sobre a primeira dispensação, que é a dispensação da inocência. E até o próximo vídeo, até a próxima dispensação. Te aguardo, tá bom? Vamos combinar, hein? Sinto florescer ao trono da graça minha esperança. És meu Redentor, o que vives minha fé não morrerá. O Senhor não falhará. Estou mais perto de ti, estou mais perto, meu prazer é te ver. Então, finalizamos estas duas alianças, essas duas dispensações, inocência e consciência, que foi de Adão até o dilúvio, essas duas dispensações. Então, até o próximo vídeo, que vamos trazer mais duas dispensações, duas formas de governo, né?
de Deus com o homem, que será o governo humano e o governo das promessas, tá bom? Então, Pai seja convosco e anotem, né? Não esqueça de compartilhar, não esqueça de dar o like, não esqueçam de pesquisar, meditar na palavra de Deus para podermos crescer em graça e conhecimento. Tá bom? Até o próximo vídeo. Vamos comentar nossos vídeos. Vamos compartilhar, se inscrever, vamos dar o like. Vamos combinar, hein?